A Selva do Amor. Contos clássicos da Guerra dos Sexos. É uma antologia de contos feita pelo Roberto Mudiati. Já tem alguns anos, é de 2003. Não sei se foi reeditada, mas é muito boa. Não só pelo o seu elenco de autores, como pelos próprios textos selecionados. A maioria não são dos contos mais conhecidos desses autores, mas são contos de alta qualidade. Logo no princípio a gente tem, por exemplo, O Legado, da Virginia Woolf, um conto póstumo que foi publicado 3 anos depois que ela havia falecido, um conto de 1944, escrito nos moldes tradicionais, coisa que a Virginia já havia provado que podia fazer nos seus primeiros romances, e nesse conto publicado póstumamente ela retoma a narrativa tradicional, com começo, meio, fim, e aqui não falta inclusive uma coisa bastante comum no conto clássico, que é o desfecho surpreendente. Depois nós temos A Filha do Negociante de Cavalos, de 1922, um conto do D.A. Lawrence, que é impressionante. É um conto em que o Lawrence faz, na minha opinião, um desnudamento da alma masculina que eu tiro meu chapéu. Impressionante, impressionante mesmo. Depois nós temos Febre Romana, um conto da americana Edith Wharton, de 1934, que não chega a ser bem um conto de amor, embora esteja nessa antologia, porque ele se detém muito mais no reencontro de duas mulheres que haviam sido amigas, mas na verdade muito mais rivais por terem amado o mesmo homem muito tempo antes. Depois nós temos Os Óculos, de 1845, do Edgar Allan Poe, que é interessante porque revela um lado do Poe quase desconhecido, que é o lado humorístico. Dá para dar umas boas risadas com esse conto. Mais adiante tem-se O Indiferente, de 1896, do francês Marcel Proust. Antes dele começar a trabalhar na sua grande obra Em Busca do Tempo Perdido, ele havia escrito essa novelinha, que é pouco conhecida, mas merece ser divulgada. Embora eu discuta se um conto em que apenas um dos personagens ama é realmente um conto de amor, porque é disso que se trata. Você tem um personagem que é o amante e o outro personagem que é aquele que se deixa amar, o objeto do amor, o indiferente do título. Mais adiante, Os Mortos, do James Joyce, de 1914, que faz parte do seu volume de contos dublinenses, que talvez seja o conto mais famoso desse volume, merecidamente, na minha opinião, que é um conto triste quando você chega ao fim, porque você percebe que ele se alicerça no engano, num mal entendido, numa suposição errada. O personagem masculino, no final, descobre que tudo que ele havia pensado, que ele havia suposto, deduzido sobre a esposa dele, estava errado. E é uma triste conclusão. E por último, eu deixo por último, embora não seja o último conto do livro, é o que eu considero o melhor, embora o volume seja excelente, O Diário de um Homem de 50, de 1879, do Henry James, que é mais um daqueles textos do James em que você tem jogos de espelhos. Você tem um casal de jovens apaixonados, vivendo um determinado conflito, enfrentando obstáculos. Você tem o personagem mais velho, que é o homem de 50, que observa o casal e que vê na situação deles uma repetição daquilo que ele mesmo vivenciou anos atrás, cerca de 20 anos atrás, e como acontece frequentemente com James. Você lê e você tem uma impressão. Você relê e a impressão já não é a mesma.
E o James faz uso de um recurso que depois ficou bastante conhecido, que é o do narrador não confiável. É um primor. A Selva do Amor.